Nossa aula de hoje pode ser considerada como um complemento das duas anteriores, Destruição Global 1 e 2, onde foram apresentados, de maneira até um tanto detalhada, os 6 fenômenos geológicos globais que estiveram atuando aqui em nossa Terra, nosso planeta, há algum tempo atrás. Na de hoje, então, nós iremos, sob o título Uma Breve História da Terra, vamos realmente tentar contextualizar essa história para que compreendamos realmente o significado real desse acontecimento que nós representamos mais no campo da geologia até o momento. Bem, como introdução, eu vou dividir a minha introdução hoje em 3 partes. A primeira parte introdutória. Vamos novamente, para enfatizar, colocar realmente aquilo que a geologia é, mas não importa se na visão evolucionista ou criacionista. Existe uma componente não científica ligada ao estudo das ciências naturais. E usando realmente o mesmo modelo exposto por Mayr, não é? A sua ideia realmente de separar a filosofia da biologia, eu creio que o mesmo pode ser feito com relação à geologia, filosofia da geologia, nas duas componentes, eu creio que seria bom enfatizarmos isso nessa introdução. Ou seja, na filosofia da geologia, na visão criacionista, nós teríamos, de um lado, a geologia funcional, fornecendo dados passíveis de serem experimentados, observados, não é? E, por outro lado, quando vamos procurar entender eventos que ocorreram no passado, de certa forma, nós estaremos no campo da geologia histórica. Não é? E, especificamente, na visão criacionista, essa geologia histórica, ela corresponde à narrativa bíblica do dilúvio. Ou seja, aqui do lado esquerdo, a geologia funcional e as ciências naturais, nós colocamos uma cor padrão vermelho, e aqui na geologia histórica, narrativa do dilúvio, verde. Ou seja, nós temos o conhecimento científico de um lado e conhecimento bíblico de outro, se complementando mutuamente. Evidentemente que, nesse caso, nesse campo central, que seria a filosofia da geologia, nós teríamos essa cor intermediária, não é? Onde podemos dizer que, nesse caso, a filosofia da geologia, no campo da visão criacionista, nós utilizamos tanto o conhecimento científico como o conhecimento bíblico. E é bom realçar aquilo que será detalhado nessa aula, 2 hipóteses ad hoc. Uma realmente que nós verificamos a partir da aula de número 6, a 6ª, a 7ª e a 8ª aulas, nós mostramos realmente que os fenômenos geológicos globais podem ser perfeitamente caracterizados através de uma observação da coluna geológica. Então, podemos dizer que essa hipótese ad hoc, fenômenos geológicos globais, ela é retirada do contexto científico. Por outro lado, nós vamos, na aula de hoje, já mencionamos isso, não é? Mas hoje vamos detalhar uma hipótese ad hoc que, de alguma forma, eu até diria que ela não tem só a sua fundamentação no conhecimento bíblico. Ela pode também ser evocada no contexto científico, ou seja, zoneamento paleoecológico, mobilidade diferenciada e flutuabilidade seletiva. São fatores que, de certa forma, nos ajudam a entender o porquê do ordenamento razoável dos seres observados na coluna geológica, ou seja, o registro fóssil ele tem uma certa ordem. Nós vamos tentar explicar isso na aula de hoje. Então, essa introdução é bom que você guarde bem esse quadrinho aqui. De alguma forma, ele reflete o campo de ação da geologia. Evidentemente, jamais poderemos entender alguns aspectos históricos da geologia fundamentados única e exclusivamente na metodologia científica. Teremos que buscar uma outra fonte de conhecimento. E estamos aqui realmente com uma componente não científica muito importante e verificaremos como ela realmente fornece dados importantes e interessantes que complementam os dados científicos, nos dando um quadro geral da geologia bastante razoável. Professor Naor,
Se cientistas evolucionistas, de maneira inconsciente ou deliberadamente, defendem argumentos insustentáveis cientificamente, deveríamos rejeitar toda e qualquer afirmação por eles apresentada? A própria ilustração aqui nos dá já uma resposta a essa pergunta. Ou seja, essa ilustração, essa visão, esse contexto da geologia, ele é, de alguma forma, inspirado no livro de Ernest Mayr, Biologia, Ciência Única, onde procura explicar a filosofia da biologia. As mesmas ideias, o mesmo contexto utilizado, evidentemente, numa cosmovisão criacionista, no evolucionista. Mayr normalmente não foi um criacionista, mas a sua divisão, separação em duas áreas da biologia, mesmo estamos fazendo com relação à geologia. Então, respondendo, um cientista evolucionista, de alguma forma teve uma visão correta das fontes de conhecimento utilizadas no estabelecimento de modelos no campo da evolução. E o mesmo pode ser aplicado realmente para a geologia na cosmovisão criacionista, mostrando realmente uma contribuição, eu creio que expressiva, mais no campo epistemológico, né, das ciências naturais. Então eu creio que em outras áreas, não só nossa área, mas a própria argumentação científica utilizada por muitos cientistas evolucionistas, ela é válida, ela pode ser confirmada cientificamente, ela pode ser experimentada, ela pode ser observada por qualquer um. Então eu creio que não devemos ter o preconceito de porque uma pessoa, por mais radical que seja na sua visão evolucionista, ela pode ter interpretações corretas, evidentemente fundamentadas no empirismo racional. Iremos já considerar aquilo que foi a parte final da nossa aula anterior, ou seja, apresentamos os 6 fenômenos geológicos globais, que estão aqui, né? Impactos de meteoritos, tectônica de placas, ação devastadora de grandes volumes de água ou gigantescos tsunamis varrendo a superfície da Terra, né? Nessa mesma ocasião, um vulcanismo intenso, fissural, se estabelece em toda a superfície da Terra, gerando províncias basálticas, tanto oceânicas como continentais. Evidentemente, os seres que estavam aqui na superfície da Terra foram vitimados, né? Extinção em massa, acho que nem é um termo adequado. Eu acho que o termo mais adequado é mortandade em massa. Seres realmente desapareceram em determinado momento da história da coluna geológica, né? Juntamente com outros seres que continuaram a serem soterrados no restante da coluna geológica. Ambos realmente foram soterrados. Então, eu acho que o termo mais adequado seria mortandade em massa. E o 6º fenômeno geológico global, todo esse material foi depositado em vastas camadas sedimentares, né? Essas vastas deposições sedimentares estão em toda a superfície da Terra. Bem, nós então colocamos como a última apresentação, foi o último momento que tivemos na aula passada, a questão. Esses 6 fenômenos, parece que eles acabam representando ou nos mostrando uma configuração global e única, ou seja, como se estivéssemos nos deparando com uma única e grande catástrofe geológica. Né? Agora vem a pergunta, nós trabalhamos nesses 6 fenômenos com tempos bem reduzidos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, e considerando inclusive a recorrência desses fenômenos. Agora a pergunta, quantos meses? 5 meses, 10 meses, 20 meses? Então, em nossa aula de hoje, procuraremos responder essa pergunta crucial e nós iremos verificar que, de certa forma, só baseados na investigação científica, nós teremos dificuldade para realmente saber com maior precisão o tempo, a duração desses fenômenos geológicos globais. Então, nesse momento, já no contexto da aula de hoje, nós apresentamos aqui uma breve introdução falando sobre a grande catástrofe, o que material utilizaremos em nossa aula de hoje. Então, aqui à minha esquerda, né, eu tenho uma coluna geológica, iremos realmente analisar de maneira pormenorizada, não todos os detalhes, né, mas de alguma forma procuraremos realmente, as principais partes dessa coluna serão detalhadas na aula de hoje. E ela está aqui também na tela, não é? Com a mesma
imagem. A diferença, talvez, você percebe que na parte superior desse quadro, desse painel, existe a predominância da cor escura embaixo também. Já aqui em nossa coluna, que está aqui à esquerda, a minha esquerda, ela é cinzenta, uma parte de cima e embaixo. Na hora de editar isso aqui, realmente não foi possível deixar a cor original, né? Mas nós vamos utilizar as duas imagens, tanto essa à esquerda como essa à direita, para tentar explicar o significado dessa coluna. Então, aquela questão ela será respondida. Quantos meses realmente durou essa grande catástrofe geológica de proporções globais? Bem, então, estamos perante uma coluna geológica. Uma coluna geológica que eu diria que não é convencional, não é? Ela tem muitos dados até que extrapolam aquilo que seria necessário para uma coluna geológica ser entendida. Tem outros dados adicionais ou complementares na própria coluna que serão úteis para a compreensão do todo, né? Então, eu diria que esse é o modelo unificador. Um modelo unificador. Essa coluna geológica, ela unifica o quê? Então, aí que eu digo que, por um lado, no campo científico, eu tenho os fenômenos geológicos globais, e do outro, como já disse, eu teria a narrativa bíblica do dilúvio. Então, nós vamos unificar, nós vamos integrar, nós vamos associar, interligar os dois conhecimentos. O científico, né, que nós deixamos bem detalhado nas duas aulas anteriores, que seriam os fenômenos geológicos globais, e vamos verificar qual a relação que isso pode ter com a narrativa bíblica do dilúvio. Aliás, não seria forçar uma relação. É que o conteúdo de Gênesis 6, 7 e 8, evidentemente numa linguagem simples, não científica, até coloquial, nos apresenta alguns dados. É incrível como esses dados eles complementam, eles ampliam os conceitos e as descobertas feitas no campo científico, no caso da geologia. Vamos então para uma breve história da Terra. Realmente ela é breve, seremos breve e realmente a história não é tão longa como os geólogos têm apresentado nos últimos anos, não é? Eu diria no último século e meio. Então, para compreendermos melhor essa história breve da Terra, alguns dados preliminares seriam necessários. Em primeiro lugar, podemos ver aqui à minha esquerda, não é? Aqui está numa disposição um pouco maior, esse lado direito da coluna geológica tem 3 colunas, 1, 2 e 3. Nós vamos verificar a necessidade de entender essa parte da coluna geológica para prosseguirmos em nossa explicação da grande catástrofe. Aqui do lado direito, na tela, eu delimitei em coloração avermelhada, né, essa parte da coluna que será realçada a partir desse momento. Ou seja, vamos dizer que esses 3, aqui à esquerda, 3 colunas, são modelos explicativos para a disposição ordenada dos seres. Como? Imediatamente antes da grande catástrofe, seria o zoneamento paleoecológico. Durante a grande catástrofe, mobilidade diferenciada e flutuabilidade seletiva. E após o entendimento desses mecanismos, nós teremos o resultado final, que seria o próprio registro fóssil. Vamos então abordar esses 3 modelos. Estão aqui na tela. E o primeiro deles, zoneamento paleoecológico. O que eu quero realmente dizer com isso? Ou seja, estamos tentando imaginar um ambiente pré-catástrofe, onde a fauna e a flora eram organizadas topograficamente. Ou seja, hoje disso não ocorre. Evidentemente que temos alguns animais que são exclusivos de alguns ambientes. Se eu for no ambiente terrestre, alguns tipos de plantas, de aves ou de animais vivem em regiões mais altas. Por exemplo, nos Andes, isso é comum se verificar. Por outro lado, se formos no nível do mar, ao nível dos mares e oceanos, vamos verificar que existem seres que são exclusivos das regiões pelágicas, mais próximas à superfície do mar, e aqueles bentônicos mais em regiões mais profundas do oceano, né? Então, vamos imaginar que essa distribuição precária hoje, essa organização que existe, mas de maneira bem, eu diria, sutil, ela fosse maior no passado. Ou seja, haveria uma organização da fauna e da flora
na topografia do mundo pré-catástrofe ou pré-dilúvio. Então, o que significa isso? Que os dinossauros habitariam as regiões intermediárias, nesse relevo suavemente acidentado pré-catástrofe, ou seja, eles estariam nessa região e com plantas semelhantes àquelas que são encontradas no Mesozoico. É interessante que nós não vamos encontrar os dinossauros aqui embaixo, no Paleozoico, e nem no Cenozoico. Então, os termos Paleozoico, Cenozoico e Mesozoico serão utilizados aqui não com conotação temporal, mas espacial. Ou seja, nesse ambiente pré-catástrofe, os animais que estão hoje soterrados no Paleozoico, eles habitavam as regiões mais baixas topograficamente. Né? Podemos verificar esses animais aqui nessa parte inferior dessa primeira coluna. Os dinossauros e plantas realmente do Mesozoico habitariam essas regiões intermediárias, topograficamente, ou seja, eles viviam simultaneamente na mesma época. E finalmente, na parte mais alta, mamíferos, plantas com flores e frutos e assim por diante. Então, à medida que as águas dos tsunamis, essa grande catástrofe começou realmente a ocorrer, as partes mais baixas foram soterradas primeiro, em seguida as partes intermediárias e, por último, as partes mais altas foram as últimas a serem destruídas e os seus ocupantes serem transportados e soterrados. Então, de alguma forma, esse zoneamento paleoecológico ele reproduz aquilo que nós vemos na coluna geológica em termos de ordenamento dos seres no registro fóssil. Agora, numa catástrofe, se espera que animais pressintam até essa catástrofe, como ocorreu no grande maremoto do Sudeste Asiático em 2004, quando animais inteligentes, como os elefantes, antes de qualquer pessoa perceber alguma coisa, eles perceberam os perigos, né, que estavam realmente para ocorrer iminentes, e eles arrebentaram as correntes que estavam presos e fugiram para as partes mais altas. Então vamos imaginar que, por ocasião da grande catástrofe, animais mais inteligentes, mais habilidosos, com maior mobilidade, eles foram fugindo. Houve uma verdadeira luta pela sobrevivência nessa ocasião, nessa grande catástrofe. Os mais habilidosos, tanto os aquáticos como os terrestres, foram fugindo, e seriam os últimos, então, a serem soterrados. E é o que nós encontramos. Os mamíferos e mesmo os seres humanos poderíamos encontrar nas partes mais altas da coluna geológica. Os dinossauros teriam uma capacidade intermediária e, por fim, animais bentônicos e alguns outros seres de pouca mobilidade seriam soterrados primeiro. Então, ficariam na parte mais baixa da coluna geológica, que seria o Paleozoico. Um terceiro argumento pode ser evocado. Então, nesse caso, nós chamamos de flutuabilidade seletiva. Eu diria que esse fator teria até um caráter um tanto científico. Um cientista americano, na Califórnia, ele fez um experimento, Leonard Brand. Esse experimento, inclusive, foi publicado em revistas técnicas científicas na área de geologia e paleontologia. Ele fez realmente um experimento onde anfíbios, répteis, aves e mamíferos foram colocados num tanque, já mortos, para ver o seu tempo de flutuação até realmente eles serem depositados nesse recipiente. E se verificou algo interessante. Os mamíferos e as aves foram os que ficaram mais tempo flutuando. Então, esse fator pode ser considerado como um importante fator por ocasião dessa grande catástrofe, ou seja, os animais que flutuaram mais tempo, mesmo considerando a possibilidade de uma mistura desses seres durante a catástrofe, então aqueles que flutuaram mais tempo seriam os últimos a serem soterrados. Então eu creio que esses três fatores, em alguma situação prevalece a flutuabilidade, noutra mobilidade, e em algumas situações o zoneamento parece que tem uma influência maior. Então, de alguma forma, esses três fatores, os três juntos, com maior a participação de um ou de outro, eu teria explicações razoáveis para compreender o porquê da disposição mais ou menos organizada dos fósseis na coluna geológica. Então, eu creio que esse fator é importante considerarmos agora, antes de iniciarmos praticamente essa breve história da Terra, porque, de alguma forma, fatores aqui considerados correspondem ao momento antes, que está aqui o zoneamento paleoecológico, antes da catástrofe, e alguns durante a catástrofe. Então vamos para mais algumas explicações que julgamos importante, ou dados preliminares. Então, vamos analisar agora
eu vou apontar aqui à minha esquerda, né, essa parte principal da coluna geológica, o corpo principal, inclusive onde tem essa coloração azul, que vai diminuindo de intensidade até ficar praticamente branco aqui em cima. Então, esse corpo principal da coluna geológica é que nós iremos analisar a partir desse momento. Então, olhando de maneira geral, né, esse corpo principal da coluna geológica, nós vamos encontrar essa subdivisão, ou seja, na breve história da Terra existe um período pré-catástrofe, que será abordado rapidamente, aí em seguida ocorre algo violento, terrível, começa a grande catástrofe. Então nós vamos dividir essa história da grande catástrofe em 5 partes, ou 5 fases. A fase das violentas tempestades, a fase da transgressão marinha generalizada, a fase das grandes oscilações transgressivo-regressivas, a fase da regressão marinha generalizada e a fase semelhante atual. Chegamos então ao final da grande catástrofe. E em seguida vem o período pós-catástrofe, que chega até aos nossos dias. Então aqui fica um pouco melhor essa parte intermediária, não é, entre o período pré-catástrofe e o pós-catástrofe, é o objeto principal de nossa aula de hoje, ou seja, a grande catástrofe dividida em 5 fases. E vamos realmente, a partir desse momento, de maneira então rápida, começarmos com o período pré-catástrofe, como se fosse um prefácio dessa nossa breve história. Não é? Então, período pré-catástrofe. Que faixa estarei pegando então? É o começo do corpo central. Aqui à minha esquerda, eu terei então essa parte aqui embaixo. Não é? Percebo então, aqui existe uma linha vermelha, que ela está embaixo desse corpo principal. Aqui à direita ela sobe, e aqui também, mostrando que numa coluna geológica eu tenho que iniciar a minha observação daqui de baixo em direção ao topo. Ou seja, os primeiros acontecimentos estão aqui. À medida que eles forem se desenvolvendo, se desenrolando, eu vou subindo a coluna geológica, okay? Até chegar na parte mais superior. Então, estamos inicialmente nessa parte inferior aqui. Queremos realçar aqui na tela, né? Está aqui então, eu creio que aqui tem uma visualização melhor dessa parte inicial. Percebo que esse cabeçalho aqui, né, podemos chamar assim, ele está preservado aqui, né, porque pode perceber aqui do lado esquerdo que ele está aqui em cima, né, e será considerado então, ao analisarmos essa parte de baixo aqui. A divisão então das partes analisadas, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 aspectos ou fatores a serem considerados. Uma geocronologia bíblica, movimentos eustáticos ou epirogenéticos, a narrativa bíblica, estruturas de impacto e os eventos geológicos e paleontológicos. Né? Eu não estou respeitando, colocando aqui nesse visual a contrapartida evolucionista, ou seja, a geocronologia padrão. Mas se você observar aqui, à minha esquerda, nessa coluna primeira, aqui amarela, né, aqui está realmente, para termos uma comparação com o restante da coluna, uma coluna onde é preservado a geocronologia padrão, ou seja, a divisão convencional da geologia, não é? Com os períodos de milhões e milhões de anos. A única coisa que não está ainda atualizada aqui nessa coluna seria aqui o terciário e o quaternário, que hoje não se usa mais. Né? É o paleógeno e o neógeno, com uma divisão um pouco diferente da do terciário e quaternário. Bem, de certa forma, então, eu creio que é possível nós analisarmos essa parte aqui embaixo, respeitando realmente esses 5 fatores. Percebam que o período pré-catástrofe, ele compreende um tempo de, em torno, eu coloquei 1,7 vezes 10 a terceira anos. Em torno de 1.700 anos. Por que 1,7? Porque eu posso ter 1,65 a 1,75. Quem sabe um ajuste aí no calendário até bíblico de algumas dezenas de anos. Nós temos tanta precisão assim ao analisarmos as cronologias dos patriarcas pré-diluvianos. Não é? Então, eu teria realmente esse período aproximadamente de 1.700 anos pré-catástrofe. Bem, note que aqui, na extrema esquerda dessa faixa inicial, desse período pré-catástrofe, eu tenho aqui 2 possibilidades. Ou a criação teria sido feita numa etapa só de nosso planeta, em 6 dias, ou em 2 etapas. Numa primeira etapa, há muito tempo atrás, bilhões de anos atrás,
não é? Uma terra sem forma e vazia, e uma terra inorgânica apenas, e numa segunda etapa estaria na própria semana da criação. Então aí teria a criação, teria uma possibilidade da criação em duas etapas. Não importa, uma ou outra, nas duas o período de existência dos seres vivos é o mesmo, em alguns milhares de anos. Não é? Bem, nesse período pré-catástrofe, vale a pena realçar essa faixa amarela que aqui está. É o período edênico. Não é? Ou seja, essa época, até o momento, é a fase mais interessante, mais agradável, mais gratificante, a Terra perfeita. Então eu tenho aqui essa faixa amarela e ela termina com uma linha vermelha, ou seja, essa linha vermelha representa a queda. A Terra muda então dessa parte para cá. Mas vamos considerar alguma coisa a respeito dessa época, né? No caso, movimentos eustáticos e hiperogenéticos. Deixa eu explicar isso. São movimentos onde o mar, ou os oceanos, mudam o seu nível, ou seja, se o nível sobe muito, teria uma transgressão marinha generalizada nos ambientes terrestres. Se o nível do mar abaixa, eu tenho uma regressão. Não é? Isso ocorreu no passado. Então, esses movimentos de transgressão e regressão marinha, nós chamamos de movimentos eustáticos. E os movimentos hiperogenéticos são movimentos à parte, que não estão ligados necessariamente com os movimentos eustáticos, correspondem aos continentes se levantando, soerguendo ou sofrendo um abaixamento. O resultado é o mesmo. Se os continentes se levantarem, então o mar regride. Não é? Se eles abaixarem, o mar transgride. Não é? Então, os dois movimentos ocorrendo, se os dois ocorrerem simultaneamente no mesmo sentido, o nível do mar continua o mesmo. Se ocorrerem de maneira, eu diria, diferenciada, então as transgressões e as regressões são violentas e rápidas. Então, você pode considerar todas as possibilidades dos movimentos eustáticos e hiperogenéticos se compensando ou agindo de maneira contrária. Não é? Isso realmente pode ser evidenciado na história geológica da Terra. Então, nessa ocasião, aqui, no ambiente edênico, não havia nada, total equilíbrio. Não havia terremotos, não havia realmente vulcanismo, a Terra realmente era perfeita. E nós colocamos mais ou menos como era a Terra na nossa quinta aula, nos primeiros princípios do criacionismo, como poderia ter sido essa Terra na ocasião que ela foi criada. O tempo de duração dessa faixa amarela desconhecemos, mas ele foi real. Não havia realmente esses movimentos drásticos, a Terra era perfeita. Gênesis 2, 1 a 14 nos dá uma ideia de como a Terra era nessa ocasião. Os astroblemas eram inexistentes, não existiam astroblemas, impactos meteoríticos, de forma alguma. E havia uma estabilidade geológica total, ou seja, a ausência de processos de fossilização, fenômenos vulcânicos, sismos, etc. Posteriormente, com o pecado, nós entramos numa nova fase, a Terra não é mais a mesma, mas muito próximo da perfeição original. Os astroblemas continuam inexistentes, não há impactos meteoríticos, mas a Terra, no aspecto orgânico, os seres vivos, especialmente o homem, Gênesis 6, 11 e 12, diz que a Terra estava realmente corrompida. Então, contraste, uma Terra fisicamente muito bela, exuberante, mas os seres que aqui estavam, especialmente os seres humanos, bastante corrompidos, moralmente, acima de tudo. No caso dos eventos geológicos, aqui, nessa fase, estabilidade pouco alterada, praticamente fósseis, eu diria que não existiam. Alguns seres de hábito subterrâneo podem ter sido soterrados por camadas diluvianas e ficaram realmente lá preservados, ou seja, o habitat que eles estavam, na ocasião, ficou preservado. Então, talvez essa seria uma das possíveis origens para os fósseis pré-cambrianos, que são muito raros. Então, temos aí uma visão geral desse período pré-catástrofe. Geologicamente, quase perfeito. Nada realmente que pudesse trazer problemas para os seres humanos. Não havia fenômenos geológicos extraordinários. E os ordinários eram muito mais suaves e brandos dos que nós podemos observar nos dias atuais. Então, essa é uma visão bastante sucinta desse período. Eu creio que se você tiver essa nossa coluna em mãos e o livro correspondente, Uma Breve História da Terra, poderá compreender um pouco melhor, com alguns dados a mais, esse período. Muito bem, vamos então para aquilo realmente que nos preparamos.
já desde a sexta aula, né? A breve história da grande catástrofe. A geologia coloca realmente centenas de milhões de anos para explicar essa história, mas nós percebemos que existe uma maneira muito mais plausível de entender a grande catástrofe. Então estamos aí explicando agora, iniciando a grande catástrofe. Estamos iniciando então a parte da coluna azul aqui, meu lado esquerdo, né? Essa faixa inicial, onde tem a setinha vermelha aqui subindo, né? Estamos nessa faixa inicial. Vamos então detalhá-la. Nós chamamos essa fase da fase das violentas tempestades. Né? Qual o período? Então, você percebe aqui na tela, 40 dias. Então, eu começo a responder já aquela pergunta, quantos meses durou a grande catástrofe? Você vai contando o tempo aí. Né? Eu vou dividir nas fases, você pode transformar isso depois em meses. Então, na primeira fase, 40 dias. Né? A fase das grandes tempestades. Né? A Bíblia diz, em Gênesis 7:11, aqui começa então a grande catástrofe. Aqui, exatamente nesse ponto da coluna geológica. Né? As fontes do abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. Como é interessante explicar realmente esse texto à luz da geologia. Fontes do abismo se rompendo. Os grandes impactos meteoríticos estão aqui ó, à direita, né, dessa coluna geológica. Podemos verificar aqui. Alguns podem ser até identificados na Austrália, uma cratera de 160 quilômetros, uma de 250, ou de 300, ou seja, impactos meteoríticos violentos começam a cair na Terra, a ocorrer na Terra, e isso realmente muda totalmente. Nesse período, então, as fontes do abismo se rompem, ou seja, as fissuras se abrem, a água jorra de baixo para cima, isso parece que o texto de Gênesis 7:11 nos mostra isso de maneira clara, e as janelas do céu se abriram. Além da água vindo das profundezas do manto, através das fissuras formadas pelos impactos meteoríticos, eu tenho as ondas, os tsunamis gigantescos varrendo lateralmente as áreas continentais. E, de certa forma, também nos lembramos de um texto que está em Gênesis capítulo 1, versículos 6-8, onde nos fala da criação da atmosfera. Que Deus, quando criou a atmosfera, lá no Éden, havia uma envoltória de água. Ele colocou água sobre a atmosfera. Então, nesse momento, devido a nossa atmosfera ser atravessada por vários asteroides, meteoritos, o que acontece? Então, simplesmente, ela se dissipa, sofre um colapso e cai, como se fossem grandes cataratas. Então, esse colapso dessa envoltória de água ocorre, então, nesses primeiros 40 dias. Por isso que eu coloco aqui a época, a fase do dilúvio, de tempestades violentas, mas impactos meteoríticos, não é? De certa forma, processos erosivos intensos, estou aqui nos eventos geológicos, né? O soterramento de invertebrados marinhos, muitos deles extintos, ocorre de maneira intensa, não é? Nesse momento também. Então é um momento terrível. Se você estivesse aqui na Terra, você veria muita água de todos os lados. Eu diria que podemos imaginar 4 fontes de águas catastróficas. As fissuras, promovendo a liberação de grandes volumes de água das profundezas do manto, né, que existe muita água no manto. As ondas trazendo águas a partir de tsunamis que foram mobilizados por impactos em mares primitivos. Né. Essa envoltória se precipitando de maneira violenta sobre a Terra. E também, quem sabe, alguns asteroides ou cometas contendo água também atingiram a Terra nessa ocasião. Muita água, água por todos os lados. É por isso que a Bíblia, no relato, ela realça muito a ação devastadora de grandes volumes de água, ou seja, os grandes tsunamis estão agindo nesse momento. É uma fase realmente tremenda. Né? É uma mudança no campo geológico, ou seja, a Terra nunca teria passado por uma situação parecida no passado. Então, de repente, muita coisa começa a mudar de maneira drástica e rápida. Tudo isso ocorre de maneira muito rápida. Então, um período de 40 dias, muita coisa muda aqui na Terra. Né? Vamos rapidamente, nosso tempo é curto, né? Para a próxima fase. Então, seria a fase da transgressão marinha generalizada. Transgressão marinha de maneira generalizada em toda a superfície da Terra. E é possível verificar isso quando eu venho aqui à minha esquerda, na coluna geológica, e olho aqui nessa parte amarela, e venho aqui, por exemplo, no Ordoviciano, Siluriano e Devoniano, nesses termos técnicos, eu posso encontrar nos livros de geologia, onde são apresentadas as características, a história da geológica nessa fase, observa-se uma transgressão marinha generalizada em toda a superfície da Terra. Ou seja,
o mar invade praticamente todas as áreas continentais. Na realidade, uma grande área continental. Eu imagino que nessa ocasião o Pangeia já estava realmente preservado. Então, estou aqui um pouco mais acima, aqui no lado direito, na tela, eu vejo então a delimitação dessa fase na coluna geológica, aqui em vermelho, e vamos agora aumentá-la, ampliá-la, e estamos aqui então com os 5 fatores a serem analisados nessa fase calamitosa da história da Terra. Aqui é um período um pouco maior, transversal marinha generalizada, 110 dias, somando com os 40 dias anteriores, então eu já tenho 150 dias da grande catástrofe. E muita coisa muda, as coisas mudam de maneira muito rápida e violenta. Como é interessante pensar dessa maneira. Aí você consegue entender o porquê daquelas camadas extensas, espessas, homogêneas, com contatos plano-paralelos, contendo fósseis, aí você consegue entender. Né? Tudo acontecendo de maneira muito rápida. Então, eu posso detalhar alguma coisa, aqui tem essa fase, então, transgressiva, né? Eu tenho aqui, mais à direita aqui, 1, 2, 3, em torno de 4 meses, não é? 120 dias, não é? Desse momento drástico da história da Terra. Fase, então, da transgressão marinha generalizada. Os meteoritos continuam caindo em grande quantidade, né? As águas sobem rapidamente, as áreas continentais são varridas, não é? E naquele zonamento paleoecológico continua sendo realmente removido animais das porções, quem sabe, mais norte, melhor dizendo, a parte superior do Paleozoico corresponderia a essa fase aqui. Né? Então, nós teríamos aqui do lado na tela, soterramento de peixes começam, soterramento de anfíbios, soterramento de répteis, florestas imensas no Carbonífero são soterradas aqui, e se inicia a separação das placas tectônicas. E, ao mesmo tempo, nessa ocasião também, parece que o vento começa a agir. Sedimentação eólica pode ser identificada em toda a superfície da Terra a partir do Permiano. Estamos aqui nessa fase aqui. Né? Então, perceba que eu estou utilizando uma nomenclatura convencional, Carbonífero, Permiano, Devoniano, né? Mas num contexto cronológico bastante distinto do convencional. Então é uma fase terrível. Boa parte, praticamente, do Paleozoico é formada, soterrada nesse momento. Né? Vamos então para a terceira fase, a fase das grandes oscilações transgressivo-regressivas. Então eu estou aqui praticamente, olhando aqui à minha esquerda, a coluna geológica, estou no Mesozoico praticamente, nessa faixa aqui intermediária da coluna geológica. Né? E posso até adiantar aqui os animais que foram soterrados, estão aqui os dinossauros, né? E outros animais que são caracterizados como fósseis na porção do Mesozoico. Vamos então, aqui está então a região que está delimitada em vermelho, é que nós iremos abordar de maneira um pouco mais detalhada. Então, o período dessa fase em torno de 74 dias. Por que estou colocando esses dias? Eles são colocados de maneira aleatória? Não. Ao você ir nos textos correspondentes aqui, Gênesis 8, 3 e 4, Gênesis 8, 5, existe 7 definições precisas de dia, mês e ano, mostrando que durante o dilúvio, muito embora de uma maneira que não podemos compreender, é difícil, mas o tempo foi computado de maneira precisa. Então nós temos 7 referências a dia, mês e ano no relato bíblico do dilúvio, permitindo então ter uma cronologia precisa em termos de dias, não é? De cada fase que estamos abordando aqui. Então, as águas começam a recuar, começam os processos de regressão, mas com oscilação. É transgressão, regressão, isso ocorre desde o começo. No começo prevaleceu a transgressão, nesse movimento de vai e vem. Agora, realmente, parece que está ocorrendo ainda, porque as áreas continentais sobem, levantam, movimentos exostáticos de subir e descer, violentos, abrangendo áreas imensas, permitem, então, oscilações realmente transgressivo-regressivas. Mas começa a prevalecer uma tendência de levantamento geral das áreas continentais. Aqui já está começando a separação do Pangeia. Praticamente, os continentes já estão fragmentados, né? Começa a jorrar lava das fissuras, né? A água já saiu praticamente. Então, é um momento então, que o vulcanismo fissural ele é forte aqui, na região sul
do hemisfério, né, do hemisfério sul, melhor dizendo, na região sul do globo terrestre, nós vemos então um vulcanismo violento se estabelecendo. Inicialmente nas áreas continentais, antigamente continente africano e sul-americano, depois se estabelece uma grande fissura que gera o próprio Oceano Atlântico, a província do Oceano Atlântico, nós já apresentamos anteriormente. Não é? Eu tenho os meteoritos que continuam caindo. Note que aqui eu tenho um famoso meteorito que ocorreu, que se impactou, né, numa região que seria na Península de Yucatán, numa região chamada de Chicxulub, que inicialmente, na década de 80, foi considerado o vilão, aquele que realmente foi o causador da morte dos dinossauros. Hoje existem outros pontos de vista, existe realmente o ponto de vista de que ocorreu impactos meteoríticos aqui antes já, né? E esses impactos meteoríticos já provocaram a extinção de alguns dinossauros. Não seria apenas um grande meteorito, mas vários meteoritos estão atuando aqui nessa ocasião, né? E nós vemos aqui o soterramento de dinossauros ocorre nesse momento, e de outros animais, plantas e assim por diante. É uma fase tumultuada, mas já começa a ocorrer uma certa diminuição na intensidade dos fenômenos geológicos globais. Vamos então para o próximo período, considerada a fase da regressão marinha generalizada. Não é? Estou já me aproximando do topo da coluna geológica. Aqui a parte delimitada na tela permite verificar, nós estamos aqui bem em cima já. Essa fase é uma fase que compreende 90 dias aqui, segundo a narrativa bíblica do dilúvio, e podemos associar toda essa narrativa, esses períodos bíblicos, com a descrição geológica ou paleontológica que denominamos de eventos geológicos. Eu tenho aqui os cinturões orogênicos, já estou praticamente no Cenozoico, né? Na última grande era geológica, assim considerada. Não é? Então, as grandes cadeias montanhosas, Andes, Himalaias, né? Rochosas, começam realmente a se formar de maneira rápida, eu creio, ao mesmo tempo que a água começa a recuar. Essa água em recuo, ela acaba realmente, nós podemos perceber os picos dessas cordilheiras aparecendo e ocorrendo um levantamento extremamente rápido, que ocorreu durante meses, tudo isso. Né? Então, eu tenho aqui nessa fase, então, o soterramento de mamíferos e aves, que já deviam estar mortos e, quem sabe, flutuando. Então, nesse momento, eles são soterrados. Então, nós estamos chegando realmente no final da grande catástrofe, mas ainda o ambiente é um ambiente difícil, perigoso. Não é? Então, nesse momento, Noé já estava protegido na região do Ararat, uma região mais ao norte desses eventos. Não é? A arca já tinha pousado, bem atrás, inclusive antes da fase anterior, já tinha pousado, antes do Mesozoico. E nesse momento, então, o dilúvio já está chegando no seu momento final. Então vamos para a fase final, que é uma fase semelhante à atual. Então seria a parte bem no topo aqui, está aqui salientada, vamos verificar rapidamente ela. Ela dura 56 dias. Quem sabe foi um período em que a Terra, com bastante úmida, os continentes já praticamente na posição quase semelhante à atual, sementes que flutuaram nessa terra úmida, e no calendário judaico, vamos verificar que essa época era primavera, né, no hemisfério norte, então muitas plantas floresceram, né, e a vegetação rapidamente nesses meses, de tal maneira que quando Noé sai da arca, havia já mantimento para os animais herbívoros. E eu creio que tudo isso foi, de alguma forma, providencial. O que ocorre aqui, nessa fase, é algo interessante. Bem no finalzinho, né, está aqui colocado os extraordinários soterramentos da Beríngia. É interessante realçar isso aqui. Hoje, nessa região da Beríngia, ou seja, o Estreito de Bering, que compreende o Alasca e a Sibéria, praticamente, e as terras submersas entre o Alasca e a Sibéria. É uma região que no passado esteve exposta, né, emersa, né, e é interessante verificar nessa região uma quantidade imensa, trufeiras, numa área de 1 milhão de quilômetros quadrados, e com seres preservados, por causa da temperatura baixa, uma espessura de em torno de 20, 30 metros. Ou seja, é equivalente às camadas sedimentares do Paleozoico e Mesozoico, mas estão aqui em cima.
Já no Cenozoico teria camadas realmente mais restritas, menos extensas e menos espessas, mas essa aqui se destaca. Qual a origem desses animais? Eu creio que eles representam os últimos seres do dilúvio, que foram mortos pelo dilúvio. E não havia, quem sabe, processos de sedimentação suficientes para realmente eles serem sedimentados como os anteriores. E de alguma forma, um vento violento remove esses seres para essa região, porque aqui na Berinja, esses animais muito bem preservados, uma fauna e flora rica, mais fauna de animais de todos os tipos, alguns extintos e alguns existentes hoje, de todos os tamanhos, não é? Estão muito bem preservados. O material sedimentar que envolve eles é luz, é material de origem eólica. E interessante que luz, ser estudado em algumas regiões do hemisfério norte, foi encontrado espículas de esponjas. Como associar, então, ambiente marinho, vento e animais soterrados rapidamente? Eu digo soterrados porque os animais que estão na Berinja, nas turfeiras, eles estão estraçalhados, deslocados as partes dos seus corpos, mostrando que eles não foram sepultados onde estavam vivendo. Eles foram transportados, o atrito mútuo entre eles permitiu que realmente ocorresse destruição parcial desses animais e foram soterrados em outro local. Então, como associar esse material de origem eólica com ambiente marinho, não é? E esses animais em grande quantidade? Então eu imagino que ventos violentos varreram as partes emergentes das cordilheiras, material mole ainda, e você encontra os picos das cordilheiras erodidos, não é? Alguns até dizem que essa erosão gerou as bacias molássicas, que são as bacias de sedimentação entre um pico e outro, promovido pelo vento, carregando esses sedimentos em direção a partes mais baixas, bacias intermontanas. Mas eu creio que a maior parte desse material foi erodido pelo vento, foi transportado juntamente com os materiais, com os seres mortos, boiando, né, seres vivos, né, todo esse material é transportado e removido e depositado lá nessa região do extremo norte do globo terrestre, onde nós encontramos animais em grande quantidade. Isso é bastante interessante. Então, chegamos ao final da grande catástrofe. Aí podemos então perceber que os fenômenos geológicos globais fazem sentido à luz do relato bíblico em termos temporais e históricos, né? Isso parece ficar bastante claro. Bem, mas tem um período pós-dilúvio que não foi de calmaria, de tranquilidade. Uma fase inicial, vamos então analisar, está aqui, a parte mais superior da coluna geológica, essa parte que está aqui em cima. Aqui consigo ver, inclusive, essa coloração cinzenta aqui, que representa a grande idade do gelo, ou o Pleistoceno. É uma fase, então, que você vai pós-diluviana, ou pós-catástrofe, onde você vai encontrar realmente algumas adaptações. A Terra ainda está convalescendo da grande catástrofe. Localizadamente, você pode encontrar ainda ambientes hostis e, de alguma forma, formação de fósseis ainda, né? Pós-dilúvio. Né? Então, vamos analisar essa faixa, então, a cinzenta inicialmente, que é o Pleistoceno, e a branquinha última, que é o Holoceno, que é a época que nós estamos vivendo, os últimos milhares de anos. Então vamos rapidamente para esse período. Eu posso já usar praticamente esse cabeçalho de maneira direta, não é? Está mais fácil aqui. É um período, então, que desde a grande catástrofe até os dias de hoje, segundo a cronologia bíblica, algo em torno de 4,3 vezes 10 a terceira anos, ou seja, algo em torno de 4,5 milhares de anos. Não é? Então, é o período após a catástrofe até os nossos dias. Ocorre uma regressão marinha por ocasião da glaciação, se estabelece uma idade gelada, que ela se pronuncia muito mais no hemisfério norte, onde isso promove um recuo, um abaixamento do nível dos oceanos devido ao grande acúmulo de água nas áreas continentais. Não é? E é nessa região que ocorre um repovoamento da Terra. Ou seja, os seres migram, né, a partir da região da Turquia, onde a Arca pousou, em direção ao hemisfério sul. Quem sabe com essa glaciação, esse processo migratório foi intensificado, né, quase forçado, os animais fugindo do frio, habitando regiões mais ao sul, inclusive com o abaixamento do nível do mar, ao chegar na ponta do continente sul-africano, do continente africano ou na África do Sul, havia realmente pontes de terra que permitiriam
acesso a muitas ilhas, quem sabe até a Austrália. Posteriormente, com o término da Idade do Gelo, essas pontes apareceram e alguns animais ficaram isolados, animais excêntricos, diferentes, né, que habitam essas regiões. Então, poderíamos falar bastante coisas a respeito dessa fase pós-diluviana. Né? Os impactos meteoríticos praticamente são raros nessa ocasião. A estabilidade geológica é parcial. Né? Ocorrem extensos vales erosivos logo após a Idade do Gelo. Né? Aqui eu coloco transgressão marinha, ou seja, com degelo, o mar volta a invadir as áreas continentais, emersas por ocasião da Idade do Gelo, e agora realmente essas águas cobrem novamente e vales se formam, vales imensos. E a história que nós contamos dos Scablands, a parte noroeste dos Estados Unidos, onde foi submetida aquela erosão violenta, ocorre exatamente nesse momento. Né? Estamos entrando no Holoceno, onde teremos aí uma estabilidade geológica parcial, ou seja, alguns fenômenos geológicos ocorrem hoje, mas não são globais como ocorreram no passado. Então, esse período pós-catástrofe ainda pode ser analisado e vindo para cá e vendo o que está acima aqui dessa coluna que nós chamamos de distribuição geológica e geográfica dos seres. Né? Então vamos ver um pouco melhor. É nessa fase, então, que com relação aos seres que sobreviveram ao dilúvio, nós temos processos de rápida migração, adaptação, mutações ocorrendo de maneira muito rápida, os seres ainda com um vigor muito grande, né? E com as mudanças climáticas do meio ambiente e novos ecossistemas, então, muitas mudanças ocorrem nessa ocasião. Eu creio que a biodiversidade sofre grandes saltos, né, nessa ocasião, mas as mudanças elas se limitam ao tipo básico, que nós já explicamos de maneira detalhada em nossa quinta aula. Né? Ocorre, então, diversificação, ao mesmo tempo degeneração. Ao mesmo tempo que os seres se tornam mais diversificados, eles se tornam mais degenerados, vivem menos, né? Mas existe um potencial nato já que Deus colocou para as mudanças e adaptações, para que os novos nichos, muito quente ou muito frio, muito úmido, muito seco, sejam ocupados, né? Para os seres que se ajustam a essas novas condições. Então, é essa ocasião que muitas mudanças realmente ocorrem, muitas mutações, né? Seleção natural está atuando também aí, e então, dessa maneira, os nichos novos são ocupados por seres também modificados, mas dentro do tipo básico que nós já definimos anteriormente. Não é? E é nessa fase, então, que surge aquele chamado homem das cavernas, não é? O Homo erectus, Neandertal, etc. Ou seja, alguns seres humanos que, após saírem da arca, alguns realmente resolveram ir para lugares mais distantes e foram realmente surpreendidos por efeitos secundários do dilúvio, tiveram realmente uma vida precária, quem sabe casamento endogâmico, e foram realmente bastante degenerados, afetados, e nós podemos até encontrar alguns neandertais ainda hoje, não é? Mas que não deixam de ser seres humanos. Não é? E quem sabe até alguns Homo erectus, pessoas com microcefalia, que quem sabe nessa época existia, como hoje também, que seria realmente, podemos dizer, seres humanos equivalentes aos seres que realmente viveram nessa época e hoje são caracterizados, traduzidos como seres intermediários entre o homem e seres simiescos. Na realidade, o que ocorre é que tanto símios ou macacos extintos, como alguns seres humanos extintos, eles são colocados de tal maneira a gerar uma sequência evolutiva, mas é uma sequência totalmente falsa, e essa sequência realmente ela não tem conotação científica, ela é bastante artificial e forçada. Então, a área da paleoantropologia é uma área extremamente precária. Não é? Mas, de alguma forma, na visão criacionista, esses seres primitivos, entre aspas, essa seria a origem deles logo após o dilúvio, inclusive alguns sofrendo bastante com frio, como é o caso do Neandertal, lá na região da Europa. Não é? Muito bem, nós então vamos complementar essa nossa coluna com alguns outros dados. Você percebe que além do corpo geral da coluna que nós apresentamos de maneira bastante rápida, existe alguns dados aqui em cima e aqui embaixo então. Nós vamos colocá-los aqui rapidamente porque creemos ser importante. Inicialmente com essa parte aqui à esquerda, né, onde está escrito catastrofismo versus atualismo. Vamos detalhar um pouquinho essa área usando aqui a própria tela. Ou seja, esse quadro procura representar
as principais cosmovisões geológicas nos últimos 300 anos. O que os estudiosos da natureza, os geólogos, não existia essa designação, mas é aqueles que estudavam as rochas, os fósseis e mesmo os seres vivos, os biólogos, como realmente eles interpretavam a coluna geológica. Podemos dizer, então, que inicialmente, no século XVII, se você fosse em Cambridge, ou nas grandes universidades europeias, onde a ciência moderna acontece, né, se inicia na Europa Ocidental, as pessoas tinham uma ideia clara de que o dilúvio seria o causador das camadas sedimentares espessas e extensas com o seu correspondente conteúdo fossilífero. Então, essa era a visão, a cosmovisão geológica dessa ocasião. Posteriormente, algumas pessoas resolveram mudar. Não, mas seria realmente muito rápido, é muito espessa a coluna, não estamos vendo nada acontecer parecido hoje. Alguns começaram a pensar de maneira diferente. Dentre eles, podemos citar George Cuvier, pensou realmente que houve um dilúvio, mas seria a fase inicial de uma sequência de catástrofes múltiplas. Não é? Então, de repente, a geologia muda um pouquinho, a geologia como era vista anteriormente. Em vez de uma grande catástrofe, várias, separadas por alguns períodos de tempo, de, quem sabe, calmaria geológica ou recriação por parte de Deus. Não é? Essa era a visão que existia na ocasião. Posteriormente, então, nós temos aqui, no século XIX, o atualismo, não é? O uniformismo, são modelos conceituais estabelecidos por James Hutton e Charles Lyell, século XVIII, XIX, respectivamente, que dizia o seguinte, ou seja, o que ocorre hoje ocorreu no passado. O que ocorreu no passado é semelhante do que ocorre hoje, ou seja, o presente é a chave do passado. Se eu quero entender como surgiu as grandes camadas geológicas, eu tenho que ver como ocorrem os processos de sedimentação hoje. Nós já percebemos que isso praticamente é impossível. Eu não estou vendo quase nada hoje que me evoque a ideia de que no futuro, daqui a alguns milhões de anos, eu vou ter camadas espessas e extensas com fósseis em função dos fenômenos geológicos como ocorrem hoje nos dias atuais. Seriam os fenômenos geológicos ordinários. Não é? Então, eu creio que estamos aqui no fundo do poço da história geológica, não é? Da história das concepções geológicas, ou seja, é uma visão totalmente equivocada. E já no século XX, a partir da década de 80, recentemente, alguém percebe que a coluna geológica mostra muita coisa catastrófica, ou seja, tem coisas aí realmente que não podem ter ocorrido lentamente. Os meteoritos caíram. E hoje, como nós percebemos na nossa 8ª aula, nós falamos já em turbiditos, nós falamos em tempestitos, inunditos e outros tipos de rocha, não é? Que evocam eventos rápidos e violentos. Não é? E sedimentação muito rápida também. Então nós estamos realmente, passamos dessa fase, eu acho. Eu creio que os dados que temos à nossa disposição nos permite ir além do neocatastrofismo, que foi um modelo, de certa forma, vigente no final do século passado, e alguns adotam ainda hoje. Ou seja, é um neocatastrofismo. É parecido com o catastrofismo múltiplo de Cuvier. Ou seja, existe catástrofes, a coluna geológica apresenta realmente evidências de catástrofes, mas são separados por longos períodos de calmaria geológica. Nós verificamos que esse neocatastrofismo ele não corresponde à realidade. Eu creio que no século XXI nós temos evidências mais do que suficientes para nós voltarmos àquilo que já se sabia, já se havia estudado há 300 anos atrás, quando os cientistas tinham uma visão muito mais equilibrada da natureza. Tinham a influência positiva do contexto bíblico em suas pesquisas científicas. E hoje, depois de 300 anos de atraso, né, no campo da geologia e da biologia, podemos realmente recuperar essa cosmovisão que não devia ter realmente sido abandonada. Eu creio que os prejuízos do crescimento, do progresso do conhecimento no campo da geologia são incalculáveis, devido realmente a esse caminho tortuoso feito pela geologia. E nós estamos aqui no século XXI com muitos dados, como você pode verificar nas nossas 4 últimas aulas, evidências de uma catástrofe, a grande catástrofe de proporções globais. Bem, mais um dado complementar, podemos observar então, aqui é bom realçar isso, a parte central aqui, dessa região superior da coluna geológica, apenas para lembrar a ênfase nessa breve história da Terra. Nem uma história que abrange toda a história possível da Terra. Existe uma ênfase. Qual seria essa ênfase?
seria a grande catástrofe. Ou seja, aqui tem a descrição dos fenômenos geológicos globais, não é? E aqui em cima tem um asterisco. Nessa breve história da Terra, então, é dada ênfase para o período de formação dos extensos estratos geológicos com conteúdo fossilífero significativo. Ou seja, embora existam fósseis tenham sido formados, alguns no período pré-catástrofe, e alguns se formaram no período pós-catástrofe, eu creio que a maior parte deles corresponde à grande catástrofe. Então, essa é a ênfase dessa breve história da Terra que estamos propondo aqui. Né? Estamos chegando ao final e alguém vai dizer, mas eu tenho dificuldade em entender esses fatores geológicos dessa história aí. Eu não podia compreender até as fases geológicas da Terra com a visão bíblica apenas? Sim, está aqui. É difícil enxergar porque o cinza realmente e o amarelo não permitem os detalhes, mas aqui à minha direita eu creio que é mais fácil identificar as 7 etapas da história geológica, ou seja, apenas no contexto bíblico. Então é fácil você verificar, inicialmente, numa etapa inicial, uma terra sem forma e vazia. Se ela existia antes, eu coloco aqui alguns traços de interrogação, eu não sei, essa terra sem forma e vazia, se ela passou a existir a partir do primeiro momento da semana da criação, ou ela já existia antes, não é? Sem forma e vazia, não sei. Mas é uma terra sem forma e vazia. Sem forma, ou seja, o termo terra significa a superfície da terra, não estava organizada, como está hoje. Não é? E também vazia de seres vivos. Então, essa fase é uma terra bem diferente da de hoje. A fase 2 está aqui caracterizado entre a criação e a queda. Não é? É o Éden, uma terra perfeita, não é? Uma terra fantástica, que podemos ter uma pálida ideia do que seria essa terra. E nós temos aqui, entre a queda e a grande catástrofe, né, o período 3, a Terra também tem aspectos geológicos distintos do 2. Não muito distintos. São bem parecidos, mas alguma coisa estranha começa a acontecer. O clima não é mais o mesmo. Eu creio que alguma coisa pode ter mudado no campo da geologia. Não saberia dizer, mas pequenas diferenças devem ter ocorrido na etapa 3 em relação à anterior, a 2. Na etapa 4, então, nós vemos a grande catástrofe e as suas consequências. Estamos aqui, então, esse período onde a Terra realmente sofreu modificações violentas e, finalmente, nós estamos na era pós-catástrofe, não é? Que seria aqui a quinta etapa dessa história, na visão bíblica, né? Que são as condições que estamos vivendo nos últimos milhares de anos, mais ou menos 4.500 anos, até realmente aquilo que nós esperamos que ocorra em breve, que seria a segunda vinda de Jesus. Nesse momento a Terra realmente é transformada. A etapa 6ª é o milênio, né? A Terra está numa situação parecida com a etapa 1. Uma terra sem forma vazia, ela fica totalmente transtornada, destruída, sem vida, né? Então parecido com a Terra na fase 1. Mas ela tem características diferentes da fase 1, com certeza. E, finalmente, a etapa 7 é a Terra restaurada. Né? Aí ela vai ficar muito parecida com a etapa 2, né? A Terra no período edênico. Então eu tenho as possíveis transformações geológicas de nosso planeta numa história que pode ser dividida em 7 etapas. Não é? Você que realmente quer se demorar mais no contexto bíblico. Muito bem, eu acho que é importante ainda realçarmos o que está na parte mais embaixo da coluna geológica. Finalmente vamos encerrar com essa figurinha aqui. Ela está um pouco diferente daquela que nós observamos nas nossas aulas, desde na terceira aula especialmente. Não é? Então um pouco diferente, né? Na segunda e terceira aula. Existe alguma coisa diferente. Vamos colocar ela aqui na tela para termos realmente um vislumbre. Um vislumbre está aqui realçado, então, um contorno vermelho. Eu coloco no centro, em vez de criacionismo, intervencionismo informado. Né? Uma outra designação para aquilo que nós consideramos como criacionismo, ou seja, Deus intervém na história da Terra, não é? Uma intervenção inteligente. Aqui eu tenho à esquerda o conhecimento científico e aqui à direita o conhecimento bíblico, mostrando que criacionismo ou intervencionismo informado é uma associação do conhecimento bíblico com o conhecimento científico. Bem, toda essa breve história ela está um pouquinho mais ampla, não é? Em nosso livro, Uma Breve História da Terra, que está aqui colocado aberto, na primeira e na quarta capa, primeira capa e quarta capa. Ou seja, a hora que você abre,
você pode ver um pouquinho dessa história que nós contamos aqui. Procuramos realmente relatar nessas 4 últimas aulas. Então, a grande catástrofe, antes, durante e depois. Aquilo que eu vejo hoje nos maciços rochosos, aqui, por exemplo, no Grand Canyon, né? Então, um pouco dessa história já está exposta na primeira e na 4ª capa de nosso livro, Uma Breve História da Terra. Espero que você tenha em mãos, né, tanto esse painel como esse livro, realmente a acompanhar essas aulas, né? Bem, chegamos ao fim e procure verificar que imagem é essa, eu não vou dizer. Você vai procurar realmente saber a procedência dessa imagem, mas para mim ela fala muito alto. E eu vou colocar algumas conclusões aqui. Se existe uma área promissora no campo da investigação científica, que disponibiliza dados significativos para a melhor compreensão dos primórdios da história da Terra e dos seus ocupantes, esta área é a própria geologia. Que área impressionante! E alguns até, quando se fala em criacionismo, vê o termo criação, Deus criou, ótimo, perfeito, mas parece que a grande catástrofe, que está muito bem representada, explicada na Bíblia, e na coluna geológica, ela é ficada de lado. Quantas evidências científicas, confirmando, inclusive, a veracidade e historicidade do relato bíblico do dilúvio. Os extensos e espessos estratos sedimentares, com seu notável conteúdo fóssil, distribuídos por toda a superfície da Terra, constituem evidências mais do que suficientes de uma catástrofe geológica de proporções globais, cujo contexto histórico e cronológico encontra-se claramente exposto no relato bíblico do dilúvio. Sem realmente o relato bíblico do dilúvio, eu não saberia contextualizar historicamente e cronologicamente a grande catástrofe. Além de alguns dados, não são afirmações ou conceitos ou argumentos científicos, não. Um argumento simples, escritos por Moisés, inspirado por Deus, que nos ajuda a compreender melhor o que ocorreu nesse momento tão difícil da história de nosso planeta. E antes de encerrarmos a nossa aula, estou propondo aqui uma atividade para você. Porque a grande maioria dos geólogos, biólogos e paleontólogos das mais conceituadas universidades, com seu imenso potencial para o desenvolvimento da pesquisa científica, parece ignorar tantas e fortes evidências da grande catástrofe. Por quê? O que acontece? Reflita sobre isso e tente encontrar respostas. Uma segunda questão. Por que são poucos, muito poucos, os cientistas cristãos que se interessam por esse importante tema? Por quê? Será que não temos geólogos cristãos? Não é? Ou não temos suficientes geólogos cristãos para entenderem e, quem sabe, direcionarem suas pesquisas numa cosmovisão catastrofista? Isso permitiria muitas descobertas. E eu creio que verdadeiros avanços no campo do conhecimento da história geológica. Uma outra questão. Se o problema reside na insuficiência do próprio criacionismo, eu creio que Romanos 1:20 poderia ser ainda considerado válido. Eu diria para você que se eu disser que o conhecimento geológico disponível não é o suficiente para entendermos pela geologia que ocorreu uma grande catástrofe, Romanos 1:20 tem que ser ignorado. Porque lá diz de maneira clara que o que Deus criou, o que está na natureza, pode ser compreendido perfeitamente. Quem não compreende não tem desculpas. Eu creio que os dados são mais do que suficientes, mas eu estou me antecipando já, né? Não precisa aceitar meus argumentos. Pense por você mesmo e verifique se realmente os dados são insuficientes ou não. Mais uma questão. O problema não seria mais facilmente identificado no comportamento dos próprios criacionistas?
conclusões finais. Eu gostaria agora de maneira mais tranquila e mais agradável. Às vezes é complicado você ficar realmente nesse campo dessa controvérsia, não é? E procurando conciliar, explicar realmente, conciliar conhecimento científico, bíblico, verificar que a argumentação contraditória à evolução ou a evolucionista, ela usa muito argumento filosófico e às vezes é difícil você separar uma coisa da outra, mas está lá, a mistura muito bem feita. Quão bom é podermos realmente nos deter na mais confiável fonte de informação que existe. A valorização do verdadeiro conhecimento científico, bíblico, filosófico, é uma das vantagens do conhecimento criacionista, como aqui está. E agora eu vou usar realmente um exemplo bíblico, o exemplo de Salomão, que foi um filósofo, poeta, biólogo e teve outros atributos, realmente um grande homem, com capacidade intelectual e mental fantástica. Vamos terminar realmente essa nossa aula com algumas reflexões a respeito do conhecimento. Né? Quão é importante o conhecimento, né? Tanto o científico, como o bíblico, filosófico, conhecimento legítimo, autêntico. Bem, Salomão realmente deve ser valorizado. Um dos maiores pesquisadores criacionistas da antiguidade. Viveu há mais de 3.000 anos atrás. Né? E vamos verificar o que é dito a respeito de Salomão em 1 Reis, capítulo 4, versículos 29 a 34. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Então, Salomão, realmente, além do conhecimento, ele tinha também sabedoria. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então, percebemos realmente que Salomão se destacou na sua época. Não só com conhecimento, mas com a sabedoria. Sabedoria é distinta de conhecimento. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e ter pouca ou quase nenhuma sabedoria. Uma pessoa realmente pode ser sábia, muito sábia, e ser um analfabeto. A sabedoria é muito mais importante do que o conhecimento. Mas se ambos caminharem, ambas, o conhecimento e a sabedoria caminharem juntas, então eu creio que nós teríamos a situação ideal. E correu o seu nome por todas as nações em redor. Não é? Salomão se tornou bastante conhecido. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. Um grande biólogo, Salomão. Não é? Estudou em detalhes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. E de todos os reis da terra que tinham ouvido de sua sabedoria. Então, realmente, era uma pessoa valorizada. Salomão, aqui nós estamos ouvindo algo a respeito dele. Agora vamos ver o que ele diz. Palavras de Salomão. Aplica à disciplina o teu coração e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Ele está valorizando o conhecimento. Quando ele fala conhecimento, eu creio que é conhecimento legítimo, como já mencionei. O bíblico, aquele que Deus nos deixou, não é? Da natureza, mesmo no campo da filosofia, compreender realmente as principais questões que nos vêm à mente com frequência. Então, ele está concitando as pessoas realmente a adquirirem conhecimento. Eu acho que todo cristão devia buscar conhecimento, inclusive o científico, devia ter prazer em estudar a natureza de maneira sistemática, fazer ciência, não é? Isso seria ótimo. Bem-aventurado, outro texto, palavras de Salomão, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Esse homem é feliz. Eu até diria, aquele homem, aquele cientista que procura unir o conhecimento científico com o bíblico e com o filosófico, ele tem as maiores alegrias intelectuais que um ser humano possa ter. Isso está exemplificado de maneira real na vida dos pais da ciência moderna, inclusive, dentre eles, o próprio Isaac Newton. O coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. E buscar também a ciência. Salomão realmente estimulando a você a buscar realmente conhecimento. Agora, de onde vem esse conhecimento? Alguns dizem que o único conhecimento possível, válido, autêntico, é aquele obtido pela investigação científica. Mas Salomão não diz isso. O que ele diz? Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Eu creio que não existe algo mais estimulante do que isso. Nós, como professores,
como pesquisadores, cientistas cristãos, buscarmos realmente a fonte do verdadeiro conhecimento, da verdadeira sabedoria. Essa fonte realmente é divina, vem de Deus.